Olá, meus amores, tudo bem? Estou aqui de volta para gravar mais uma videoaula do componente curricular Ciências. Só relembrando, nas aulas passadas nós falamos sobre o processo de alimentação das plantas, né? Nós falamos sobre a fotossíntese. Nós aprendemos que através da fotossíntese que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento, retirando a água e o gás carbônico do ambiente. Mas hoje nós vamos falar sobre os ecossistemas. E essa aula está voltada para os alunos do 4º ano. Os ecossistemas. O que é ecossistema? Quem são os componentes de um ecossistema? Os componentes do ecossistema se relacionam? Então eu faço essa pergunta a vocês. O que é um ecossistema? De que forma que esses elementos do ecossistema se relacionam? Como é essa relação que existe entre, esses componentes do ambiente? Eu trouxe para vocês aqui um conceito do que é ecossistema. É o conjunto formado pelos seres vivos e componentes não vivos de um local. Então, em séries passadas, já há muito tempo, nós aprendemos o que são os seres vivos, né? Os seres vivos são tudo aquilo que nasce, que cresce, que se reproduz, que tem vida. E o que seriam esses componentes não vivos? Seriam componentes do ambiente, mas que não vivem, não têm vida. Por exemplo, o sol, né, as rochas, vamos pensar que a água, o ar, são componentes não vivos. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, para que nós possamos juntos observar essa imagem e perceber quais são os seres vivos que tem nessa imagem, quais são os componentes não vivos e de que forma eles se relacionam. Vejam só, aqui nós podemos considerar aqui um ecossistema? Por quê? Muito bem, crianças, porque essa imagem ela está composta de seres vivos e seres não vivos. Então, vamos nomear aqui alguns seres vivos e os seres não vivos? Olha só, aqui nós temos o caramujo, nós temos a tartaruga, temos a capivara, frango d'água, a libélula, nós temos aqui o sapo, a luz do sol, ao sol lá, nós temos aqui uma planta, o junco, temos também o solo, temos aguapé, temos a corvina, temos o peixe lambari, temos a sanguessuga, micro-organismos aquáticos, larvas de mosquitos e nós temos aqui a rocha. Olha só, componentes não vivos. Nós temos a rocha, nós temos a água, nós temos a luz do sol, nós temos o solo. De que forma, por exemplo, que a capivara ela pode se relacionar com esses componentes não vivos? Ela pode se alimentar de planta, ela toma água, todo ser vivo precisa de luz, né? Calor do sol. Aqui, com certeza, está presente o ar, que nós sentimos ele, mas nós não conseguimos vê-lo. Então, aqui é um ecossistema. E nesse ecossistema nós percebemos que há uma relação, olha só, o caramujo ele está no solo, a capivara está no solo, os peixes, né, sanguessuga, eles estão aonde? Na água. Então, nessa imagem dá para nós percebermos, crianças, o que são os componentes não vivos e o que são os seres vivos. E é exatamente esse conjunto de seres vivos, como eu falei anteriormente, e de componentes não vivos que formam esse ecossistema. Tipos de ecossistema. Então, os ecossistemas eles variam, crianças. Eles não são iguais. Então, eles variam de acordo com as características ambientais. Tem uns ambientes que são quentes e secos, com poucas chuvas. Agora, como nós já falamos, temos, por exemplo, na região do sertão nordestino, então tem poucas chuvas, é um clima quente. Então, nessa região, existem seres vivos que são apropriados para esse tipo de ecossistema. Úmidos e com sombra, com chuvas abundantes, lugares, ambientes alagados, né? E os que são marinhos. Aí aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um ambiente alagado, ambientes alagados e com muito sal, e um ambiente com pouca chuva. Então vamos nos reportar aqui para este ambiente alagado e com muito sal. O mangue vermelho ele vive em terrenos alagados e com muito sal. Aqui, nós podemos observar que aqui embaixo, aqui, ó, é a água.
esse tipo de plantação aqui, ele sobrevive neste ambiente por conta da raiz que ela está sobreposta à água. Então, essa região aqui ela é muito pobre de oxigênio. Então, ela consegue sobreviver, essa planta, por conta dessa espessura, esse tamanho da raiz que fica para fora da água. E aí ele consegue, né, absorver um pouco desse sal através do seu corpo. E aqui nós temos, por exemplo, os juazeiros. Eles sobrevivem a longos períodos sem chuvas. Então vejam que ali também é um solo bem seco. Enquanto esse aqui é alagado, aqui nós temos exemplo de um solo bem seco. E que esse tipo de plantação ali, ele consegue sobreviver, né, com poucas chuvas. Aqui nós vamos perceber as relações alimentares dos animais, né, das plantas. Olha só, e essa relação alimentar nós vamos designar, nós vamos chamá-la de cadeia alimentar. Nas aulas passadas, nós estudamos já em aulas passadas sobre os tipos de alimentação dos animais, né? Nós aprendemos que os animais, eles são carnívoros quando eles se alimentam de carne, eles são herbívoros quando eles se alimentam de plantas, eles são ovíparos quando eles se alimentam tanto de plantas como de carne, e eles são detritívoros, né? Quando eles se alimentam de resto de planta, de resto de animais. Nós já estudamos isso em aulas passadas, mas eu estou só relembrando para que nós possamos identificar e conhecer mais a cadeia alimentar. Olha só, uma cadeia alimentar, ela sempre começa com um ser vivo que produz seu próprio alimento e ele é chamado de produtor. E, em geral, é uma planta ou uma alga. O produtor, ele serve de alimento para outro ser vivo, como o caramujo. Este, por sua vez, pode servir de alimento para outro animal, como o tuiuiu. Os animais, eles são sempre consumidores, alimentando-se de plantas e de outros animais. E nós temos também os restos de todos esses seres vivos da cadeia alimentar, são alimento para fungos e bactérias chamados de decompositores. Muito bem. Então, vejam, na cadeia alimentar, nós temos os produtores, nós temos os consumidores e nós temos também aqueles que são o quê? Chamados de decompositores. Vamos compreender. Lá na aula passada, que nós falamos sobre a fotossíntese, nós aprendemos que a planta, ela produz seu próprio alimento. Então, pelo fato da planta produzir seu próprio alimento, ela é chamada de produtora. E aí, olha só este exemplo bem aqui, crianças. Aqui nós temos uma planta. Só um lembrete. Geralmente, a seta ela vai do que serve de alimento para o outro. A cadeia alimentar ela funciona dessa forma. Olha só, aqui nós temos, por exemplo, a planta. E a planta ela serve de alimento para o caramujo. Então, a planta ela é produtora. O caramujo que se alimenta aqui da planta, ele vai ser chamado de quê, criança? Como é que nós chamamos os animais que se alimentam de plantas? Muito bem, herbívoro. Então, o caramujo, ele é o quê? Um herbívoro. E olha só, o caramujo, ele serve de alimento para o tuiuiu. Então, o tuiuiu, ele vai ser chamado de quê, criança? Quando se alimenta de outro animal? De carne? Carnívoro. Muito bem. Aí, o tuiuiu, quando morre, ou o caramujo, ou o resto da planta, quando ela envelhece e morre, eles vão servir de alimentos para quê, crianças? Para as bactérias e para os fungos. Então, quem se alimenta de resto de planta ou de animais é chamado de decompositor porque se alimenta de quê? Desse resto, né? Desses seres da planta e dos animais. Só lembrando que a planta e a alga, porque eu falei que a planta ela é produtora do seu próprio alimento, a alga também. Olha, classificação dos animais. Então, eu já até falei para vocês, né? O caramujo aqui naquela imagem que nós acabamos de observar, ele vai ser herbívoro, porque ele se alimenta da planta. O tuiuiu, ele vai ser carnívoro, porque ele se alimenta do caramujo. Então, recapitulando, o tuiuiu, ele é carnívoro, porque ele se alimenta do caramujo. A vida, como a conhecemos, não seria possível se não houvesse organismos fotossintetizantes, que são exatamente, né, a planta e a alga que produzem seus alimentos. Não seria possível a vida no planeta sem eles. Aqui eu trouxe só mais uma imagem para nós podermos, né, sintetizar aí essa ideia. Então aqui eu trouxe a planta como produtora do seu próprio alimento, né? A planta serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo. Então o gafanhoto e o sapo, eles são
o sapo ele é consumidor, o gafanhoto também, porque ele está consumindo a planta. E aí, quando morre essa planta, o gafanhoto e o sapo, eles servem de alimento para as bactérias, para o fundo, que nós vamos chamar eles de decompositores. Bom, crianças, peguem aí o livro de vocês de ciências. Vamos nos reportar para a página de 66 a 69. Vocês revisitam essas páginas, façam uma leitura, né, para fixar melhor o conteúdo. Aí dão uma visitadazinha aqui na videoaula. E aí, para facilitar a compreensão e para que vocês possam resolver as atividades de vocês. Um beijo e até a próxima aula.